Bom, e o vice-presidente Hamilton Mourão deu uma declaração à imprensa sobre a invasão. Vamos acompanhar. O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade. O vice-presidente também falou sobre a ineficácia da imposição de sanção econômica para tentar frear a Rússia. E na minha visão, meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funcionam. Vamos lembrar que o Iraque passou mais de 20 anos sob sanção econômica, nada mudou. O Irã está não sei quanto tempo sob sanção econômica, também nada mudou. Consequentemente, minha gente, o sistema internacional pode ser rachado, abalado, e nós vamos voltar para o tempo das cavernas, onde cada um faz o que quer e bem entende, e não há respeito entre os povos, entre as nações. Conceito de soberania se dissolve a partir do momento em que um Estado mais forte julga que ele pode meter a mão no Estado mais fraco e continuar tudo como dantes. Mourão também defendeu apoio à Ucrânia. Tem que haver um uso da força, realmente um apoio à Ucrânia, mais do que está sendo colocado. Essa é a minha visão. E se o mundo ocidental pura e simplesmente deixar que a Ucrânia caia por terra, o próximo vai ser a Moldávia, depois serão os Estados Bálticos e assim sucessivamente. Bom, eu acho que o Mourão falou da hora errada, né? Porque se o presidente não fala, aí estão falando como observador político, se o presidente ainda não tinha falado, se manifestou através do Itamaraty, o vice-presidente não, sobretudo sendo general, não deve manifestar-se porque ou está abre uma dissidência, pouco importante politicamente, né? Mas abre uma dissidência, escancara a dissidência e de alguma forma parece que está desautorizando o presidente. Só essa observação. Olha, é um vice-presidente comentarista, né? O general Hamilton Mourão, no momento em que o presidente da República decide, e não vamos julgar aqui se a postura se é a que ele tinha que ter ou não é, isso não está em questão, mas o presidente decide ser cuidadoso, criterioso e econômico na sua tomada de posição sobre o assunto. E o vice-presidente dá uma palestra. O vice-presidente dá uma palestra sobre o assunto, inclusive defendendo o ataque à Rússia, se eu bem entendi, porque se ele diz que a ofensiva russa deve ser contraposta com a força, ele está defendendo o ataque à Rússia. O vice-presidente brasileiro defendeu sozinho, sem falar com o presidente, né? Pelo menos não vimos o presidente trazer essa posição. Eu acho estranho, eu acho que um vice-presidente, se ele fala mais do que o presidente, alguma coisa está errada aí. Porque evidentemente que vai suscitar as questões, né, no público, na sociedade, sobre, mas o que o presidente acha disso que o vice-presidente está falando? Por que o presidente não falou isso que o vice-presidente falou? Eu não sei se ele faz deliberadamente ou se ele faz por inexperiência política, por distração, né? Agora, não é a primeira vez. Nós vimos, por exemplo, quando a eleição norte-americana estava em discussão, estava sub júdice, estava em aferição por conta de todos os indícios de fraudes que havia, o presidente brasileiro estava esperando, né, que o processo se consolidasse, se consumasse para reconhecer, e o Mourão reconheceu antes. Mourão resolveu ir a público, que nem ele está fazendo aí com essa imprensa. Boa parte dessa imprensa que está ali é o consórcio, né? Esse consórcio que ama o Bolsonaro, como nós sabemos, tem no Bolsonaro praticamente um fetiche. E o vice-presidente falando para essa imprensa que ele, pessoalmente, já tinha reconhecido o Joe Biden, que era, né, dentro dessa cartilhinha rasa desse consórcio, que antigamente se chamava imprensa, a palavra de ordem daquele momento era essa, né? Era Joe Biden, o fenomenal Joe Biden, o final feliz. E foi lá o Mourão e disse, não, eu o reconheço. E aí a gente fica perguntando, né?
qual é a serventia de um vice-presidente dizer que pessoalmente reconhece a vitória eleitoral num outro país, né? Acho que se ele quisesse fazer expressões do nível pessoal, ele deveria renunciar ao seu cargo e ou se candidatar ou dar palestra, enfim, mas como vice-presidente, ele reiteradamente ultrapassar o presidente no sentido de expressar posicionamentos sobre variados assuntos é uma coisa que causa estranheza e faz com que a gente tenha uma certa noção, uma certa compreensão de que porque o presidente provavelmente caminhará para a reeleição buscando outro vice. Diz vice-presidente da República, deixar bem claro. O artigo 84 da Constituição que diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo respeito a essa pessoa que falou isso, e eu vi as imagens, falou mesmo, tá? Está falando algo que não deve. Não é de competência dela, tá? É de competência nossa. Só para vocês terem uma ideia. O que não é combinado, que é acertado naturalmente. Quando é que eu falo qualquer coisa sobre esse problema Rússia-Ucrânia? Eu falo depois de ouvir o ministro Carlos França, das Relações Exteriores, e o ministro da Defesa, Braga Neto. E ponto final. Se for o caso, convido mais algum ministro para a gente tomar uma... Para eu, a decisão é minha, mas eu quero ouvir pessoas que realmente, são ministros para tratar desses assuntos. Nós somos da paz, nós queremos a paz. Viajamos em paz para a Rússia, fizemos um contato excepcional com o presidente Putin, acertamos a questão de fertilizantes para o Brasil. Somos dependentes de fertilizantes da Rússia, da Bielorrússia, em grande parte desses países, e o país mais importante no mundo chama-se Brasil. E eu sou o presidente do Brasil. Tudo faremos, e tudo que tiver ao nosso alcance, nós faremos pela paz. Então, quem fala dessas questões chama-se Jair Messias Bolsonaro. E quem tem dúvida disso, basta procurar lá na nossa Constituição o artigo 84. Mas ninguém fala. Quem está falando está dando piruada naquilo que não lhe compete. O presidente Bolsonaro repudiou de maneira enfática, não mediu palavras para repudiar a conduta do vice-presidente Hamilton Mourão, né? O presidente foi absolutamente incisivo em relação à conduta que nós aqui já havíamos criticado, eu critiquei pelo menos, né? Do vice-presidente Mourão, fazendo quase que uma palestra sobre um assunto de Estado, quando o presidente da República não havia trazido, né, nenhum daqueles aspectos na sua posição formal. Então o presidente evocou a Constituição. Eu achei que foi o momento de fato que, não vou aqui classificar ou categorizar esta relação, crise ou não crise, mas não há mais nenhuma possibilidade de parceria, de convivência depois desse episódio. O presidente se mostrou absolutamente afrontado pela conduta do vice-general Hamilton, vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, inclusive chegou a classificar como piruadas, né, naquele estilo ali mais coloquial popular que o presidente usa, e informou que em reunião com o Itamaraty e com a defesa, na pessoa do ministro Braga Neto, será, enfim, formada a posição brasileira em relação ao conflito na Ucrânia. Então, eu acho que esse ponto, de fato, né, quer dizer, no meio de sucessivas crises, né, a crise sanitária, agora uma crise militar importantíssima, o país ainda tem que lidar com crises internas sobre, enfim, autoridades que não sabem, né, não conhecem a maneira correta de se portar em momentos tão delicados como os que estamos vivendo agora. Ele aproveitou para
acertar as contas aí do momento com o vice-presidente general Mourão. A gente sempre lembra que quando falamos de vice-presidente, o Zé e eu, lembramos o vice-presidente dos sonhos de qualquer presidente, que era Marco Maciel. Ele não falava nada que pudesse dar problema para o presidente da República ou para ele. Ele era mais que discreto, ele sabia desaparecer, né, no meio de qualquer questão. Então, duas frases dele, que a gente também merecem ser lembradas, porque resumem o estilo, né? Uma é que ele dizia assim: olha, pode acontecer uma coisa, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, ou pode não acontecer nada. Frase. A segunda é: as consequências vêm depois. Com esse estilo, ele escapava de qualquer tipo de problema. O que eu destacaria no caso além dessa bronca, né? Sem mencionar o nome, no general Mourão,